estar aqui nessa manhã maravilhosa de quinta-feira. Outra matéria maravilhosa que você tem que saber para a sua vida. Essa aqui é para a vida. De agora em diante. Para a vida. Eu vou falar com vocês a introdução de exames hematológicos. E vai ser uma aula teórico-prática. Ou seja, a gente vai começar a dar alguns conceitos. Você vai anotar os conceitos e a gente já vai para a prática para avaliar exames. Tá bom? A gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu acho que é o jeito mais fácil da gente entender. Então, olha só, queridos. Vamos fechar aqui a ideia. Na aula de anterior, dos 2 primeiros horários, você precisa de estudar principalmente os marcadores bioquímicos da coagulação. Entender quando está aumentado, quando está diminuído, o que causa. É isso que você precisa. Tipo assim, eu preciso de decorar a via intrínseca e extrínseca? Claro que para a prova prática, não. Lógico que não. Porque lá o que vai ter é o exame, você tem que me falar o que o cara tem, a partir da análise do exame. Isso é prático. Entendeu? Então lá vou estudar a via intrínseca inteira. Pode estudar, mas isso não é que vai cair na prática. Da mesma sorte, por exemplo, o eletrocardiograma. Claro que você tem que estudar para você entender o que é o eletrocardiograma. Mas vai dar um eletrocardiograma, você vai ter que me falar o que o cara tem. Perceba? Aí a ideia não é você analisar o eletrocardiograma pensando em todos os detalhes, porque não dá tempo. Você tem que pensar que tem que ser uma coisa que a gente consegue responder em aproximadamente 1 minuto e meio. Então não dá tempo de você... Não, vou pegar um eletrocardiograma que tem 18 passos para você analisar. Chegou no terceiro, acabou o tempo. Não é a lógica. Léo, então na aula de hoje meio que cairia aquele último slide que está escrito... Os biomarcadores. Mas claro que você tem que entender a aula para você entender os biomarcadores e refazer a relação. A nossa lógica é porque você tem que pensar assim, caraca, vou estar na UPA, sei lá, que tem UPA? Não sei, está no postinho. Alguém vai chegar lá com um exame e eu vou fazer o que com esse exame? Entregar para Deus? Não. Então aí se a gente pega a teoria, usa a teoria para interpretar o exame. Liga pro Léo. Me ligaram esses dias. Interpreta isso aqui pra mim. Eu falei, cara, não posso. Ainda mais pro WhatsApp. Aí que eu interpreto errado, o cara morre, a culpa é minha. Não vai rolar. Você tá doido? Não vai rolar. Se quiser me ligar, a gente pode conversar, mas... Tá doido? Os médicos que ligam pro professor. Daí liga demais. Não, liga demais. Em alguns momentos que não pode ligar. Tipo, quando você está em aula, interpreta mais. Deixa eu morrer. Então vamos, entendeu do jeito que você vai estudar? É a aplicação do que a gente está estudando. Agora, claro, na prova teórica, aí a gente vai precisar dos conceitos. Que aí você tem tempo para pensar, para discutir, para não sei o quê. Teórico também. Para contar quadradinho. Está aberto também, né? Tem abertas. Aí é diferente a lógica. Então você vai pensar assim, nossa, o cara vai chegar na UPA amanhã, sei lá, na UBSF amanhã com ECG. Aí você tem que olhar e falar, cara, você está infartado? Né? Não, irmão, você está com bloqueio de chão. Ô, irmão, você está, sei lá, tem alguma coisa errada no seu ECG. Procura outra pessoa. Você não vai sentar lá e falar assim, vai dar um bafo, toma uma coca aí. Vamos sentar, daqui meia hora vou ligar pro Léo. Você vai corrigir a prova teórica? Você vai corrigir a prova teórica ou vai ser É o sistema, né? Graças a Deus. Tudo que estiver certo eu considero. Tudo que estiver errado eu não considero. É assim, tá certo é considerado, tá errado eu considero. Só para o certinho, por exemplo, sei lá, HDL faz prova de posso colocar uma setinha de HDL de teste de pressão ou tem que escrever certinho? Não sei, depende. Legal, filho.
De nome de quê? Célula de Não sei escrever isso, não. Vamos pegar no Google, né, bebê? Você já tem uma deficiência, agora a gente consegue até matar. Vamos então, queridos. Não, se der, gente. Se der, gente. O sistema não corrige, está as fechadas que o sistema corrige. Se estiver errado, eu considero como errado. Se estiver certo, eu considero como certo. Se é bom, falta. Se é bom, falta, meu Deus do céu. Depende da pergunta que eu vou te perguntar. A prática. Você tem que pensar que é rápido. Eu não posso, você não vai ficar lá meia hora para analisar mais desse jeito. Só se for levar para casa. Então vai ser completinho, né? Não, você tem que saber de todos os passos, né? Aí, claro, eu vou tipo, o cara tá com bloqueio de ramo. Direito, esquerda. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Errar um nome, uma coisa assim, você considera. Errar nome? É, tipo, você pode G, J. Eu vou colocar burro pra caralho. Não, isso é errado. Tem errado. É porque isso é direito. Cuidado, tem umas coisas que consideram. Tipo, a você dois, você vai colocar por isso em segundo lugar. Mas já pensou o médico que escreve tudo errado? Que vergonha. Não vamos passar por essa vergonha. Não vamos. Vai então, queridos. Exames hematológicos. Toda vez que você solicitar um exame hematológico, você vai visualizar que na verdade são 3 exames em um só. Então você vai ter o eritograma, claro, pensando nos eritrócitos, glóbulos vermelhos. Depois, o leucograma, pensando nos glóbulos brancos. E o plaquetograma, pensando nas plaquetas, pensando na coagulação. Beleza, esse aqui a gente acabou de discutir. Não vou falar bosta nenhuma disso, porque eu acho que você entendeu. Então hoje a gente vai brincar desse aqui, ó. E se der tempo desse, dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos, tá bom? A primeira ideia, então, quando a gente está pensando em glóbulos vermelhos, é você pensar nesse gráfico. O que esse infográfico te mostra? Olha só. Lá dentro da medula óssea, existe essa célula, que é uma célula totipotente. O que significa? Que ela é capaz de produzir qualquer outro grupo celular. Beleza? É uma célula que não sofreu diferenciação ainda. Essa célula que não sofreu diferenciação ainda, ela vai ser responsável pela formação de todas essas células que você conhece. Então, nós vamos ter 2 grandes grupos. O primeiro grupo, olha o nome: progenitores linfóides. Células progenitoras linfóides vão produzir quem? Os linfócitos. E aí você tem tanto o linfócito T quanto o linfócito B de bola. T de tatu, B de bola. Tudo bem até aqui? E os progenitores mieloides vão produzir todas as nossas outras células. Ou seja, de hemácias até basófilos. Então, hemácias, megacariócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, todos eles têm o seu progenitor mieloide. Linfócito, o progenitor é linfóide. Por que você precisa disso? Porque se o paciente tiver, por exemplo, com câncer de sangue, você tem que saber se esse câncer de sangue tem progenitores mieloides ou tem progenitores linfóides. Tudo bem?
para você pensar no possível tratamento, na possível intervenção. Beleza. O que a gente vai, nesse horário, se der tempo, né? A gente vai focar nesse aqui primeiro. Porque quando você olha para isso, você está pensando no eritograma. Se você olha para isso, você está pensando no plaquetograma. E todas as outras, você está pensando no leucograma. Então, leucograma, leucócitos, é o conjunto de todos os glóbulos brancos. Então, leucócitos é o conjunto de linfócitos, monócitos, todos os granulócitos, né? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Tudo bem, queridos? Então, a gente vai pensar nesse aqui primeiro. Por que a gente vai pensar nesse aqui primeiro? Para saber se o paciente tem anemia ou não. E que tipo de anemia é. Então é bem fácil. Primeira ideia que a gente tem que ter para entender essa anemia é a eritropoiese. O que significa eritropoiese? É a formação de células dos eritrócitos, de células vermelhas. Eu vou passar uma sequência e você vai só anotar os dois últimos, que é o que nos interessa. Mas dá uma olhadinha nisso. A primeira célula que está dentro da sua medula óssea é o proeritroblasto. Então, o proeritroblasto, perceba, eritroblasto vai formar o eritrócito. E essa célula, ela apresenta um núcleo gigante. Então, se eu falar assim para você, ó, se alguém falar, eritrócitos têm núcleo? Depende. Como depende? Depende se ele está maduro ou não. Se ele não estiver maduro, significa que ele está na medula óssea, aí tem núcleo. Mas quando ele está na corrente sanguínea, ele está maduro, aí ele não tem núcleo. Então, o núcleo se perde. Então, no começo tem núcleo, mas depois se perde. Então, primeiro, proeritroblasto. Depois você tem, o eritroblasto basofílico. Olha a corzona dele, bem roxa, então ele é basofílico. Olha isso, o eritroblasto policromatofílico, que é esse, ó. O que está acontecendo? Do primeiro até o terceiro, a gente está diminuindo o núcleo. O núcleo está ficando cada vez menor, até você ter isso. E aqui você tem que lembrar, esse você tem que tirar foto, que é o eritrócito ortocromatofílico, que é isso, ó. Esse é o eritrócito ortocromatofílico. Isso tem que estar onde, gente? Na medula óssea. Por quê? Porque isso é uma célula jovem. Qual é o grilo? O grilo é, se você encontrar essa célula na corrente sanguínea, beleza, você tem câncer de sangue. É essa célula que não deveria acontecer, porque ela deveria estar onde? Na medula óssea. Então, células jovens não podem estar na corrente sanguínea. Células jovens devem estar na medula óssea. E aqui tem um problema muito doido nisso. Por quê? Porque essa célula, que é um eritrócito ortocromatofílico, parece essa célula. É muito igual. E essa célula é um linfócito. O que eu estou querendo te dizer? Se você tiver com uma doença viral, o que aumenta em você? Linfócitos. Então você tem aumento de produção de linfócitos se a doença for viral. Bem, mas se você tiver câncer de sangue, pensando nas células vermelhas, o que aumenta em você? O eritrócito ortocromatofílico. E se a pessoa não tiver um olho muito treinado, ela pode pensar que isso aqui é um linfócito. E aí pode se confundir com uma leucocitose, que é um aumento de linfócitos, com o aumento de eritrócitos. Isso se confunde, porque as células são muito parecidas. Claro que hoje existem marcadores para separar esses grupos celulares, mas antigamente era visual, era olhando. Você fazia um esfregaço do sangue e aí
contava se tinha essas células, e aí você pensava, isso será se é leucócito ou é eritrócito jovem? E aí a gente não sabia. Hoje já se sabe, mas é muito parecido. E quando isso fica maduro, perceba que o eritrócito maduro, ele perdeu quem? O núcleo. Agora isso tem que ir para onde? Corrente sanguínea. Tá? Me fala aí, como é que chama o câncer de sangue? E aí você tem diferentes tipos de leucemia, certo? Então tem leucemia que o progenitor é linfóide. Tem leucemia que o progenitor é mieloide. E dentro da leucemia que o progenitor é mieloide, você pode ter uma leucemia que a gente está pensando nos eritrócitos. Ou pode ter uma leucemia que a gente está pensando nos granulócitos. São coisas diferentes. Porque são células que são produzidas a mais de forma diferente. Tudo bem, queridos? Os linfócitos no câncer de sangue, eles perdem a função também ou só tem mais? Mais, mas é muito mais. Muito mais. Começa a se multiplicar de forma desorganizada, literalmente. Beleza. Então, quando você olha para a eritropoiese, eu quero que você lembre de duas células apenas, né? O ortocromatofílico e o eritrócito maduro. Só. É os que nos interessam. O resto nunca vai estar na corrente sanguínea. Então, você só tem que lembrar que tem núcleo. Show de bola? Agora, esse eritrócito ortocromatofílico, ele pode estar na corrente sanguínea. E se isso tiver, você tem algum tipo de leucemia. Vai ser uma leucemia eritro alguma coisa. Tá. Mas, beleza, Léo. E se a gente fosse pensar no eritograma? Esse é um eritograma muito bonitinho. Todos funcionam exatamente da mesma forma. Onde você tem hemácias, claro, são as células. Hemoglobina é a proteína que está dentro da célula. Hematócrito, vou te mostrar o que é. Depois, VCM, que é o volume corpuscular médio. HCM, que é hemoglobina corpuscular média. CHCM, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média. E o RDW, que é a amplitude de distribuição dos glóbulos vermelhos. Toda vez, todo exame é exatamente nessa ordem. Nenhum vem antes do outro. É nessa ordem, é padrão. Hemácia, hemoglobina, hematócrito. Volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e a concentração dessa hemoglobina. E depois, a amplitude de distribuição. É sempre assim, é só isso. A partir da análise desses parâmetros, você vai falar se a pessoa tem anemia ou não. E se tiver anemia, qual anemia provavelmente é. Amém? Vamos tentar fazer isso? Então, ó, o que significa volume? Tipo assim, o que significa hemácia, você sabe. Hemácia, glóbulos vermelhos. O que significa hemoglobina? Você sabe? Proteína que carrega a hemácia. Que carrega a hemácia. Que carrega o oxigênio que está dentro da hemácia. Agora a gente vai ver de hematócrito para frente, que eu não sei se você sabe. Tá? Vamos começar lá com o primeirinho aqui, volume corpuscular médio. O que você tem? Dá uma olhada para cá para você perceber isso. As nossas células, ó, elas têm um tamanho. Bem, isso é dentro de uma normalidade. Só que existem células que são maiores, ou células que são menores. Então você está vendo o volume dessa célula, você está vendo o tamanho dessa célula. Toda vez que você tem tamanho aumentado, a gente chama de macrocítica. E se for diminuído? Microcítica. Tudo bem? Então você vai ter dois tipos de situação do VCM. Se tiver aumentado, macrocítica. Se tiver diminuído,
Microcítico. Então, o que você está pensando? Olha para lá. O valor de referência é de 81,2 a 95,1 fentonlitros. E aí pensa, se esse valor encontrado, está aqui 88,1, espero que você esteja enxergando. Se esse valor encontrado fosse, por exemplo, 78, microcítico. Se fosse 100, macrocítico. Simples assim. Perceba que o valor encontrado está dentro dos valores de referência. Então a gente chama isso de normocítica. Está dentro do tamanho esperado. Beleza? Microcítica, pititim. Macrocítica, grandona. Normocítica, dentro do tamanho esperado. Outra característica importante, além do volume, é a hemoglobina. Porque você sabe que na hemoglobina tem qual grupo? E no grupo M tem qual íon? Ferro. E isso dá a coloração vermelha. Se você tiver pouco corado, significa que você tem pouco ferro. E aí, então, ó, compara a letra A, que está normocrômica, normal, com a letra B, que está hipocrômica. Você consegue perceber que a coloração é diferente? E essa coloração é diferente por causa do quê? Falta de ferro. Então, para saber se a pessoa tem que tomar soro de mercúrio, Desculpa. para saber se a pessoa tem que tomar soro de mercúrio, que é o HCl. É, exatamente. Entendeu isso, queridos? Porque o HCl, e aí a concentração da hemoglobina, se a gente colocasse um Czinho aqui, ó, a gente também perceberia algo muito parecido com isso, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média. Fechou? O DCM tem alguma doença? Tem. A gente vai ver agora mesmo. Aguenta aí. RDW, que é a amplitude de distribuição das células vermelhas. O que significa? E tem tudo a ver com o VCM. Imagine que suas células todas tenham um padrão muito parecido de tamanho. Significa que a amplitude, claro que você nunca vai ter células exatamente do mesmo tamanho, é impossível. Então você tem uma pequena variação do tamanho das células. Significa que a sua amplitude vai estar dentro de uma normalidade. Agora imagine que você tem células muito grandes, células médias e células pequenas. O que acontece com a amplitude de distribuição? Sai da normalidade. Então, isso é normal e isso, teoricamente, representa alguma patologia. Então, o RDW vai confirmar algumas coisas. Então, volta lá, ó. Vamos voltar aqui. Quando você olha para o HCM, se for menor do que o valor de referência, o que é? VCM. Microcítica. Está no VCM? E eu falei, mas é VCM mesmo, desculpa, eu falei HCM, mas é VCM. Se você estiver no VCM, abaixo do valor de referência, microcítica. Se estiver acima do valor de referência, macrocítica. HCM, agora se eu estiver abaixo do valor de referência, hipocrômica. Não existe acima do valor de referência. Não existe hipercromia. Ou se existir, não é patológico. Só existe a hipocromia. Tá? Então é só abaixo do valor de referência. Tá, e o RDW é a amplitude de distribuição. É normal, ó, que você tenha uma variação entre 11% e 14%. Isso é normal. Se você diminuir isso, seria muito bacana. Tipo assim, nossa, minhas células são idênticas. Ó, que maravilha. Isso não existe. Então não existe valor de referência menor. Só existe valor de referência maior. Né? No sentido de, nossa, estou com 16% no RDW. Significa que você tem VCM alterado.
Aí eu vou ter bolotinhas e bolotonas e bolotas médias. Então, esse e esse sempre andam juntos. Tá bom? E da mesma sorte, HCM e CHCM sempre andam juntos. Então, isso é uma verdade. Tá bom? E agora ficou faltando o hematócrito, que é o mais facinho. Mas entenda o seguinte, antes de chegar no hematócrito. Quando você está pensando no RDW ainda, você tem outras possibilidades, além de tamanho. Como assim? Dá uma olhadinha para isso. E olha que merda que é. Bem, a poiquilocitose significa formatos diferentes das hemácias. Então você vai ter hemácias que são esféricas, a gente vai chamar isso de esferócitos. Existem hemácias que são pontiagudas, a gente vai chamar isso de dacriócitos. Existem hemácias que são estreladas e a gente vai chamar isso de equinócito, parece um solzinho. Existem os querantócitos, existem os estomatócitos e os eliptócitos que parecem uma elipse. Isso está relacionado com algumas patologias, tá? E claro, se muda o formato das hemácias, elas têm um pouco de dificuldade de atravessar ou de passar pelos capilares, tá bom? E isso está representado também no nosso RDW. E agora sim, hematócrito. E aí a gente já vai para você analisar. O que é o hematócrito? É a porcentagem de parte sólida, célula, pelo plasma. Então eu pego o sangue, e você sabe que esse sangue tem a parte líquida e a parte sólida. Aí eu centrifugo esse sangue. A centrifugação separa a célula do plasma. Então o que eu estou querendo te dizer? Imagine essa figura estando nessa situação. Eu teria mais glóbulos vermelhos do que plasma. Percebeu isso lá? Isso seria, o seu sangue estaria viscoso ou liquefeito? Viscoso. Você já entendeu para que serve o hematócrito? Faz o contrário. Vamos pegar aqui um amarelinho. Imagine que isso é o que está acontecendo. Um sangue liquefeito. Então, quando você faz o hematócrito, você está vendo a relação dos glóbulos vermelhos em relação ao seu volume total. É normal que seja de aproximadamente entre 38% e 52% de célula em relação ao plasma. E aí, se você tiver isso abaixo, significa que você tem menos célula do que precisa. Se você tiver com isso acima, tem mais célula do que precisa. Então aqui é um sangue, não sei se eu posso falar isso, um sangue ralo. E aqui é um sangue viscoso. Beleza? Então a quantidade de células aumenta muito. Então você vai pensar assim, se a pessoa tem algum tipo de leucemia, e se essa leucemia está colocando células jovens na corrente sanguínea, significa que você está aumentando o número de quem? Né? Se a gente vai pensando em glóbulos vermelhos, claro, o número de células jovens, a gente vai chamar isso de blastos. Aí você olhou lá, nossa, o número de hemácias, o total seria 5,7 milhões. Imagina que está 15 milhões. Caraca, tem hemácia demais. Aí você vai lá no hematócrito. Caraca, o hematócrito está muito viscoso. Percebeu isso? Aí você olha lá nos blastos. Ixi, deve ter muita hemácia jovens nessa brincadeira, porque eu tenho um blasto muito alto. Agora mesmo eu vou te mostrar onde estão os blastos, tá? Nossa, eu estou com um blasto muito alto, isso é hemácia muito alta, tá? Então a minha leucemia, ela não é dos glóbulos brancos, é dos glóbulos vermelhos. Funciona assim. Onde estão os blastos nessa brincadeira? Quando você visualizar aqui, ó,
Esse último aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, esses são os blastos. E blasto significa para gente células jovens. E aí você tem que se relacionar. Nossa, o blasto está aumentado. Aí você vai procurar qual célula está aumentada, se o blasto está aumentado. Pode ser células dos glóbulos vermelhos, ou pode ser células dos glóbulos brancos. Jovem é blasto. É normal ter células do glóbulo branco no sangue? Não entendi a frase? É normal ter célula de plastos, de glóbulos brancos no sangue? Tudo é Não. Se você tiver, por exemplo, uma infecção muito forte, ou uma sepsemia, que é uma infecção bacteriana, ou uma infecção renal muito forte, uma doença muito forte, aí é comum você ter blastos brancos no sangue. blasto vermelho. Não, blasto vermelho não pode ter não, mas branco pode. Você fala assim, nossa, eu estou com uma doença viral muito forte, tipo, sei lá, Covid, dengue. Aí, foi a primeira vez que você teve, seu sistema imunológico está arrebentando de trabalhar. Aí não dá tempo de maturar todas as células. Aí é comum de ter glóbulos brancos jovens na corrente sanguínea. Agora, se você não tem infecção, não pode ter. Quando aumenta a viscosidade, pode dar um problema de coração? Com certeza. Aumento de pressão arterial, Que vai aumentar a força. aumento de problema de trombo. É uma merda. Isso não pode acontecer. Léo. O aumento da viscosidade tem a ver com aquele procedimento de sangria que o pessoal faz? Tem. Então, sempre que os blastos estiverem aumentados, vai ser indicativo de leucemia. Não. Como eu falei para ele, se os blastos forem glóbulos brancos, pode ser uma infecção muito forte. Não, mas o soro é só a parte líquida, né? Sim, aí não vai causar. Não vai ficar mais. Diminui a hematocrit. Isso é verdade, mas aí a sua urina, você aumenta a urinação para você controlar a quantidade de líquido. Porque isso aumenta a pressão arterial. Se você, imagina que você tem 5 litros de sangue. Aí vamos imaginar que desses 5 litros, se separasse, você teria lá 3 litros de plasma, 2 litros de glóbulos vermelhos. Fechou? Se você coloca mais plasma, esses 5 litros vai para 6 litros. Mas os seus vasos sanguíneos não aumentou. Então significa que você tem que aumentar a pressão em relação a isso. E para controlar a pressão, você aumentar a urinação. Para tirar o líquido do seu corpo. Entendeu? Aqui não tem laboratório não, para fazer o teste de hematocrit. Aqui? Ou então toda vez eles falam assim, estou terminando de ir no laboratório, acho que daqui uns 5 anos acaba. Analisa para mim. O que esse paciente tem? Então é a concentração da hemoglobina. É a mesma coisa da hemoglobina corpuscular média, só que aí a gente está pensando na concentração dela. Porque a hemoglobina ela vai estar trabalhando principalmente pensando no íon ferro. E a concentração é na quantidade de hemoglobina. Esse está normal, é isso que você espera do seu paciente, beleza? Fala assim, nossa, paciente pode tomar cerveja, é isso. Confia, só vai, tá normal, tá bonito. Olha para esse agora. Hemácia está baixa e hematócrito também. Percebeu? Então você sempre vai fazer nessa ordem, ó. E está baixo, e está baixo, e está baixo. Você tem algum tipo de anemia. Aí a gente vai olhar agora para os outros fatores para pensar qual anemia deve ser. Beleza? Olhou para o VCM. Baixo, o que ele tem que ter? Olha lá na observação. Microcítica. Significa que o VCM tem que estar baixo. Olhou para o HCM. Está baixo. HCM é coloração, lembra? Hipocrônica. Caraca, quando que você... Por que a coloração dela está diminuída? Se tem pouco ferro, que anemia que tem que ser? Por deficiência de... que a gente chama de anemia ferropriva. Tem que tomar o... Tem que comer terra, vermelho. É verdade.
E pode também ser um caso de talassemia. Só que a talassemia é uma doença genética. Ferropriva. Ou pode ser talassemia. Talassemia é uma doença genética. Se é uma doença genética, você vai descobrir teoricamente na primeira infância. Então o paciente já vai falar, eu sou talassêmico. Beleza, isso tudo aqui é esperado. Ah, não sou talassêmico. E se acontecer isso, você tem deficiência de qual íon? Ferro. Deficiência de ferro. Então perceba que a deficiência de ferro vai diminuir o tamanho da hemácia, o volume da hemácia, e teoricamente diminui a cor da hemácia. Ela fica mais clara e menor. Tá bom? Só que é todas as hemácias que ficam menores. Então você não vai ter hemácias maiores e hemácias menores. Todas diminuem de tamanho. Por isso o RDW não obrigatoriamente varia, mas pode variar. Mas não é uma obrigatoriedade do RDW variar. Se variar, ele vai variar para mais. Que significa aqui que você tem hemácias assim, e isso seria o normal, e isso seria as hemácias que estão com pouco ferro. Tá bom? Então, tamanhos de hemácias diferentes. A talassemia, então, ela é o quê? Ela é só essas alterações aí? Como se tivesse uma deficiência de ferro? Na verdade, é como você tem um problema na produção da hemoglobina. E aí, se não tem hemoglobina, não tem ferro. Tá? Segunda, analisa pra gente. Mas calma aí rapidinho. Na talassemia não tem como a pessoa controlar isso com medicamento? Com medicamento? Como que controla? Porque, tipo, às vezes aí chega o exame e eu falo, essa pessoa tá talassemia. Só que ela vai com talassemia a vida inteira, não tem como. Não talassemia a vida inteira. Eu não sei se você passa algum transplante de medula nela, para que ela volte a produzir células normais. Nossa, que perigo, já pensou. Agora eu não sei se aí, eu não sei se qual é o tratamento, se existe tratamento para isso, não sei. Mas provavelmente deve existir aumento do consumo de ferro. Aí eu pensava que não melhorava, tipo, você recomendava. Eu acho que não melhora, porque é genética, né? Você sempre vai ser talassêmico. Mas a pessoa ela é relativamente normal. É normal, mas assim, é uma pessoa que tem menos ferro, que transporta menos oxigênio pra gente. Deve ter mais cãibra, deve ter. Aí provavelmente o sangue se adapta, né? Lembra lá do 2,3-bifosforilato, pH, não sei o quê. Aí regula tanto a hematose quanto a perfusão. Olha para esse. O que esse cara tem? Anemia. Mas agora o que aumentou? E tá. Que é a amplitude de distribuição. Perceba que agora a célula aumentou ou diminuiu? Então, e olha a coloração dela. Normal. Então é normocrômica e é aqui que você tem que colocar as observações. Nossa. Normocrômica e macrocítica. Perceba então que é uma célula coloridinha, só que é uma célula grande. Isso está relacionado com problemas na perda de quem? Do núcleo. E esse núcleo tem qual molécula? Cromossomo. E agora a gente vai perceber que pessoas que têm deficiência na vitamina B12, que está relacionado com produção de DNA e RNA, assim como o ácido fólico, tem essa característica. Então tem a massa com núcleo? Lembra? Acabei de falar para você lá quando ela está dentro da célula. Quando ela está dentro da célula. Quando ela está dentro da medula óssea. Aí ela perde o núcleo para ir na corrente sanguínea. Sim, só que nesse caso aí... Tem algum problema nisso, nesse processo de maturação das hemácias. E aí ela fica grande. Ela fica corada, mas ela fica grande. Por isso que você está vendo o VCM dela. Nossa, o VCM aumentou, a coloração está normal. Perceba então que são dois tipos de anemia. Nossa, essa anemia teve deficiência de qual íon?
Ferro. Essa deficiência, essa anemia não teve problema de ferro, teve problema de quê? De produção ou de alguma coisa relacionada com a formação ou não do nosso material genético que estava dentro da hemácia. Aí ela fica grande. Então, isso teoricamente, a pessoa está com falta de vitamina B12, que está relacionado com a síntese das bases nitrogenadas e de ácido fólico, que também está relacionado com a síntese de ácido fólico. Lembra, pessoa, quanto tempo a sua hemácia ela sobrevive? 3 meses. Cerca de 3 meses. Ah, então se eu fazer um tratamento nesse paciente, ele tende a voltar à normalidade? Claro que sim. Ah, então dá vitamina B12 para esse demônio? Dá ácido fólico? Como ácido fólico, bebê? Eu não entendi por que o senhor já olhou e sabia que era problema genético, tipo... Genético, Não é né? genético, nas bases nitrogenadas. É por causa que isso é a característica de quem tem vitamina B, falta de vitamina B12 e ácido fólico, é fazer o VCM aumentar. É característica. Toda vez que o VCM aumentou, você vai pensar, está faltando o ácido fólico. Eu ainda não entendi a que você respondeu para o Thiago sobre ele está sem núcleo da conduta, a transamental. É porque você falou que Ele fica com o núcleo só dentro da nossa medula óssea. Só lá que tem núcleo. Quando ele está na corrente sanguínea, não tem núcleo. Está aumentada sem Só que ela fica grande. Então teve algum problema na perda do núcleo. Eu não sei onde. Ninguém sabe. E esse hematócrito de baixo, assim, Né? É porque você está com poucas células, né? Olha lá. Você está com pouca massa. Aí seu hematócrito está baixo. Então a sua relação lá, eu tenho poucas células vermelhas, as poucas que eu tenho são grandes e eu tenho muito plasma. Significa que o meu sangue está bem, eu não sei se eu posso falar isso, mas ralo, liquefeito. E isso é tipo dessa anemia ou... E é típico dessa patologia. Isso acontece quando você tem deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Então, diferente da ferropriva, o VCM estaria baixo, o HCM estaria baixo. Essa é só o VCM que está alto. Claro, e se o VCM está alto, o que tende a estar alto também? O RDW está fora dos valores de referência. Então aqui o que você ia colocar? Normal, crônica e macrocítica. Quando essa ideia acontecer, você está pensando numa possível deficiência de B12 ou ácido fólico. É muito legal. Chama hematócrito baixo. Ralo. O que o sangue está? Ralo. Último. O que esse cara tem? Ó, tudo baixo. VCM normal. HCM normal. Normal. O RDW alterado. Aí você fala, que merda, mas parece que está tudo normal. Aí a característica é em forma de. Aí você tem a anemia falciforme. isso aí é genético, né? Genético. Da massa. Anemia é as subunidades betas que se agrupam entre si. Léo, mas essa anemia falciforme ela não tinha que alterar o RDW, não? Não está errado. Ah, tá. Mas tem um pouco, né? Porque você tem traços aqui, né? São poucas. Quanto mais anemia falciforme, quanto mais hemácias você tem, mais o RDW aumenta. Oi, Bruno. ferropriva vai ser VCM e HCM baixo. Yes. Bem, já que a gente está com um tempinho, vai ser fácil agora.
Agora a gente vai pensar no leucograma. E leucograma você só tem que lembrar de 4 coisinhas. Uma coisa, na minha forma, falou que quando no formato de dificuldade passar no capilar, certo? Eu sempre escutei que a forma é dificuldade de pegar oxigênio. Também. Porque você vai perceber que a anemia falciforme, as subunidades betas se juntam uma com a outra formando um filamento entre as hemoglobinas. Aí só sobra a subunidade alfa. Quem está conversando comigo? Quando tem anemia, ferritina é a proteína que carrega o íon ferro. Então o íon ferro ele não fica livre na sua corrente sanguínea, não. Tipo assim, quando você alimenta de ferro, come ferro, feijão, qualquer coisa. Aí esse ferro ele vai ser absorvido pela sua corrente sanguínea, vai para a sua corrente sanguínea e ele tem que ser transportado até dentro do seu osso para a formação da hemoglobina e consequentemente do grupo M. Tá bom? Quem transporta isso é a ferritina. Show? Então se você tiver problema na ferritina, pensa, aí você não transporta o ferro. Aí a sua hemoglobina não vai ter ferro. Porque se não está levando o ferro até a hemoglobina, aí você vai ter anemia ferropriva por deficiência não do ferro em si, mas não tem como transportá-lo. Vai! Leucograma. Agora você está pensando em quem? Glóbulos brancos. E agora, gente, nós estamos pensando em sistema imune. Então, quando você está olhando para o leucograma, você está pensando: caraca, essa pessoa teve uma infecção viral? Essa pessoa teve uma infecção bacteriana? Essa pessoa teve infecção com algum plateuminto ou algum nematelminto? Porque esses organismos ativam qual sistema? Imune. E aí você visualiza isso onde? No leucograma. Show de bola? Entendemos isso? Aqui, ó, tem uma característica bem tranquila. Por quê? A granulopoiese é a formação de quem? Dos granulócitos, que são eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Tá bom? Isso vai acontecer só por 2 caminhos. E aqui eu quero que você... E você não precisa de decorar. Você vai perceber por que não. Dá uma olhadinha nisso. Você vai ter uma célula que a gente chama de totipotente, que é o mieloblasto. E esse mieloblasto vai ser convertido em promielócito e aí você divide, formando os grupos celulares, que serão os basófilos, os eosinófilos e os neutrófilos. Por que você não precisa de decorar isso? Porque dá uma olhadinha nessa brincadeira. Dá uma olhadinha nisso. Quando você pega o leucograma, você vai ter a sequência das células jovens até as células velhas no exame. Então você não precisa de decorar. Então já está lá: promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e segmentados. Isso vem descrito, e vem descrito nessa ordem. Essas 3 primeiras são células jovens. Significa que tem que estar onde? Na medula óssea. E essas outras 2, bastonetes e segmentados, são células maduras. Essas têm que estar na corrente sanguínea. Então você não precisa de decorar a ordem. Como é que formou quem formou quem? Não precisa. Porque isso já veio no seu exame. Isso serve para neutrófilos, para eosinófilos e para basófilos. É a mesma sequência. Por isso que eles não repetem. Que é a mesma sequência. É idêntica, é exatamente a mesma. Né? Promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e segmentados. Mais uma vez, os 3 primeiros são células jovens, que tem que teoricamente estar na corrente na medula óssea. E bastonetes e segmentados, então você vai falar assim: neutrófilo bastonete,
neutrófilo segmentado, ou eosinófilo bastonete, eosinófilo segmentado, ou basófilo bastonete, basófilo segmentado. Tá? Porque isso se repete para os granulócitos. É igual, é a mesma ideia, mesma ideia. E aí, olha só, aqui você tem os valores de referência. Claro, eu estou tirando sangue, eu não estou tirando medula óssea. Então, se você pegar os 3 primeiros, qual é o valor de referência? 0. Porque isso não pode estar na corrente sanguínea. Isso tem que estar na medula óssea. Nossa, Léo, fudeu. Por quê? Porque eu estou tendo promielócitos na corrente sanguínea. E os seus blastos está muito aumentado. Não queria te desanimar, não. Mas algo bom não está acontecendo. Isso, claramente, se você estiver normal, né? Se tiver convicção, aí vai ser só principalmente isso aqui, ó, os metamielócitos. É que é jovem, que tipo assim, jovem, mais ou menos jovem, muito jovem. Então, quando você tiver com alguma infecção, principalmente mielócitos e metamielócitos, que vai aparecer na corrente sanguínea. Agora, se tiver promielócito, irmão, algo ficou bem ruim. Tá bom? Porque você está tendo aumento de células muito jovens que deveria estar na corrente sanguínea. Deveria estar na medula óssea e está na corrente sanguínea. Isso não é legal de acontecer. Tá? Então, aí você está pensando numa possibilidade de outra leucemia. Só que aí agora as leucemias estarão relacionadas aos glóbulos brancos e não aos glóbulos vermelhos. Percebeu isso? Da mesma sorte, você vai perceber o seguinte, ó. Existem algumas células cujos valores de referência são 0 ou muito próximos de 0. Por quê? Porque é quando você tem parasita dentro do seu corpo. E eu não queria te desanimar, mas não era para estar aí. Se você tem parasita dentro do seu corpo, tem algo errado. Ah, não, mas eu quero viver com minha lombriguinha. Ela é minha amiga. Ela me deixa mais magro. Mas isso não é legal. Mas vamos avaliar então cada um deles para você entender e a coisa ficar legal. Olha só. Quando você pensa na formação dos neutrófilos, você está pensando na sequência de células jovens indo para células maduras. Então daqui para trás, ó, são células jovens que tem que estar na sua medula óssea. Perceba, eu falei, ó, neutrófilos bastonetes, neutrófilos segmentados. O que muda? Olha para o núcleo. Você consegue perceber que o núcleo é diferente? Aqui tem segmentos, ó. Segmentos são... Como é que eu falo isso? Tipo estrangulamento do núcleo. Não sei como é que fala isso. Aperta lá. Tem um nome, mas eu esqueci a porra do nome. Mas você percebeu? Então aqui eu tenho vários segmentos do núcleo. Ó. E esses segmentos falam que a célula ela está madura. Se você não tem segmento, parece um único bastão. E esse bastão fala que a célula está jovem. Tudo bem? Então, entre essas duas, e olha qual é a lógica. Pensa, eu estou com uma infecção recente. Qual das duas vai ter mais? Bastonete ou segmentado? Bastonete. Nossa, eu estou com uma infecção crônica. Tipo, mais de 7 dias. Qual que vai ter mais? Segmentado. Então você meio que consegue prever se você está com uma patologia recente ou se você está com uma patologia crônica a partir da quantidade de bastonetes e segmentados que existem. Show de bola? Tá. E aí vai acontecer uma outra situação importante. Olha só. Toda vez que você olhar então para os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. Perceba que a terminação da palavra é filos. Tudo bem? Eosinófilos, basófilos. E olha a diferença. Parece retardado, mas não é. Olha aqui, leucócitos, a gente não fala leucófilos.
A gente fala leucócitos. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a terminologia ela é importante. Quando terminar então em citos, o aumento você vai chamar de leucocitose. Toda vez que você vê a terminologia citose, significa que aumentou. E se a terminologia for penia, significa que diminuiu. Mas perceba que leucócitos termina com citos. E neutrófilos? Agora muda. Ó. Então, se estiver pensando no aumento de neutrófilos, é neutrofilia. Percebeu isso? Você não tem uma neutrocitose. Nossa, a pessoa está com neutrocitose. Não existe. Existe neutrofilia. Isso é por causa da terminologia da palavra. Tá bom? Perceba que a diminuição sempre vai ser penia, para qualquer um dos dois. Tá. E isso está relacionado com o quê? Então, quando você tem infecção bacteriana, se você tiver pancreatite, doença autoimune, uso excessivo de corticoides, pós-operatório, você vai ter um aumento do número de neutrófilos. Agora, se você tiver algum tipo de doença que deprime o seu sistema imunológico, você pode ter diminuição de neutrófilos. Aí é algum tipo de doença que deprime, ou algum fármaco que deprime, que diminui o sistema imunológico. Tá bom? Tá. Tem infecção bacteriana? Aí, ó. Belezinha? Aí existem algumas outras alterações que a gente chama de alterações qualitativas. Dá uma ideia para isso. Olha só. Olha o número de segmentos que existem no núcleo dos neutrófilos. Se você utiliza corticoide demais, olha o número de segmentos. A gente está falando que o paciente está com hipersegmentação de neutrófilos. É o núcleo dela que hipersegmenta. O que está significando? Que esses neutrófilos estão muito maduros, estão próximos de morrer. Significa que corticoide acelera a expectativa de vida dos neutrófilos. Tá bom? E a hipossegmentação é uma patologia que é uma patologia genética, né? Peugeot. Porque a gente tem que ter 3 segmentos, não sei se você percebeu isso, né? 1, 2, 3 segmentos no neutrófilo segmentado. Se tiver só 2, isso indica patologia. Se tiver mais do que 2, isso indica corticoide ou até gravidez. Tá? A pessoa está grávida, ela aumenta o número de partezinhas dos núcleos. Beleza. Então, se você tiver com infecção bacteriana, quem está aumentando? Neutrófilos. Bem, agora a gente vai para os eosinófilos. Os eosinófilos estará relacionado com vermes. Então não é mais bactéria. Agora são os eumintos. Né? Se você tem algum verme que foi para a corrente sanguínea. Vocês já estudaram isso em patologia? Não na faculdade. Mas, tá. Vários vermes têm o seu ciclo de vida dentro da corrente sanguínea. Então é histolítica. E aí, olha, a ideia de formação dos eosinófilos é a mesma. Então você tem lá
mielócitos, metamielócitos, bastonetes, e aqui seriam os segmentados. Então você vai chamar de eosinófilos bastonetes, eosinófilos segmentados, ou só eosinófilos, tanto faz. Tá? Mas aí você tem que pensar, tudo que está lá para trás são células jovens, e tudo que está aqui são células maduras. São células velhas, células que têm que estar na corrente sanguínea. Bonitinho isso? E quando você tem aumento de eosinófilo, você tem o quê? Eosinofilia. Não existe diminuição. Por quê? Porque os eosinófilos são para situações de parasitas. Não tem, tipo assim, a diminuição é zero, né? Não tem menos de zero. Está faltando parasita no meu corpo? Não. Não tem que ter. Então, o valor de referência é zero. Né? Então, você não tem uma eosinopelia. Não existe isso. Só existe aumento de eosinófilos. Show? Porque só terá eosinófilos se você tiver parasitas dentro da sua corrente sanguínea. Não só tem se você estiver infectado, pelo amor de Deus. Não é igual aquele outro que era zero das células jovens. Mas isso aqui depende do laboratório. Mas você vai perceber que na maioria das vezes a resposta será, olha lá, eosinófilos. O valor de referência tende a ser zero. É zero. Mas o parásito, por exemplo, poderia ser uma infecção viral completa ou só? Não, viral é vírus. E aí eumintos e plateumintos. A infecção viral, aí vai ser lá no linfócito. Então você tem que pensar assim, infecção bacteriana. Aí você vai estar pensando no primeiro. Qual que foi o primeiro que a gente viu? Neutrófilos. Não. Então, infecção bacteriana, você está pensando aqui, ó. Essa bactéria. Aqui eu estou pensando em verme. Aqui eu estou pensando em vírus. É sempre nessa ordem. Então, bactérias, vermes, vírus. Tá bom? Cada um no seu. Olha lá nos blocos, são alergias também. Qualquer alergia. Qualquer alergia. Então, ó, o padrão é você ter nos basófilos zero de valor de referência. Ah, por que você pode ter algum? Porque, como acabamos de perceber, também pode ser quadros alérgicos. Aí você vai falar assim, nossa, eu tenho um pouco de basófilo na minha corrente sanguínea, mas esses basófilos estão pensando em processos de alergia. É a mesma coisa quando a gente pensa em linfócitos. Ah, linfócito eu estou pensando em quem agora? Em vírus. E aqui eu tenho que desenhar para você. E aí é só isso e acaba. Olha só, vou desenhar para você ficar feliz. Fala assim, nossa, Léo, como a vida é bonita. Eu já até desenhei, eu acho. Mas se eu não desenhei, vou desenhar agora. Tcharam, imagine a seguinte situação. Para você ir embora feliz. Imagine que isso que está em azul represente para a gente vírus. Oi, vírus, como sou legal. Você terá um grupo de células, que eu estou representando em roxo, e a gente vai chamar esse grupo celular de células apresentadoras. Eu já mostrei isso para vocês? De antígeno. Já? Células apresentadoras de antígeno. Quais são as duas principais células apresentadoras de antígeno? O macrófago mais células dendríticas. O que essas células fazem? Essas células reconhecem o corpo estranho, é um vírus, e fagocita esse corpo estranho. Então, a célula fagocitou o corpo estranho. Está aqui o corpo estranho. Perceba que ela fagocita
um exemplar. E existe um monte de outros lá que não foram fagocitados. Então, esses não foram fagocitados. Tudo bem, queridos? Aí, o que vai acontecer? Essa célula vai destruir o corpo estranho, que no caso é vírus, e vai mostrar parte desse corpo estranho em uma superfície celular, em uma proteína de superfície. Como é que chama essa proteína? MHC de classe 2. Então, ó, tá vendo o azulzinho lá na pontinha? O que é esse azulzinho? Chama região, que é uma parte, pode ser parte, tá? Ou região antigênica do antígeno. Vou colocar aqui do vírus. O que significa, gente? Significa que não é todo o vírus que tem região antigênica. É só uma partezinha dele. E aí? E aí tem outra célula. Qual é a outra célula? Perceba que agora ela vai ser vermelha. Essa outra célula, ela também tem uma proteína de membrana. E essa proteína de membrana se chama CD4. Olha que bonito que é isso. Então, essa célula vermelha se chama linfócito TCD4+. Por quê? Porque essa proteína de membrana se chama CD4+. Então, MHC vem do inglês, que traduzindo significa complexo de imunohistocompatibilidade. CD também vem do inglês, que significa Cluster Designation. Bem, para que serve isso? Serve assim, ó. Imagine, deixa eu agrupar aqui. Então, o linfócito, cacete. Deixa eu agrupar aqui, agrupar. Então funciona lá. Sobre o linfócito, começou legal. Aí esse linfócito, opa! Tem um corpo estranho aqui. Por quê? Porque o CD4 reconheceu o corpo estranho que foi apresentado pelo MHC, que estava em qual célula? No macrófago. Agora, esse linfócito TCD4+, ele vai produzir boladinhas, que são proteínas, chamadas de interleucinas. Uma dúvida, Léo. Quando o oxida chega a apresentar algum tipo de antígeno, quando o macrófago pega ele, trazendo por ele? Ele é o antígeno. Então, chega a colocar na frente de membrana, o macrófago morre? Não. O macrófago, ao fagocitar lá a gordurinha, ele morre. Então, outra célula. E essa outra célula se chama linfócito B. E aí o que esse linfócito B faz? Produz anticorpos. Então isso são anticorpos. E esses anticorpos fazem o quê? Esse anticorpo vai lá nos vírus que não foram fagocitados. E aí você vai falar isso para o professor de imunologia, e ele vai falar assim, ó, ele vai fazer um processo de eu não sei falar a palavra, opsonização. Vai organizar, vai neutralizar o vírus. Essa é a historiazinha. Então vê se você entendeu. Vamos juntos. Entendeu que é fácil? Vai lá junto comigo. Primeira coisa, você foi infectado por quem? Vírus. Quem que vai reconhecer esse vírus? Que são as células apresentadoras? Fagocitou o vírus. Fagocita todos os vírus? Não. Só alguns. E apresenta esse vírus no MHC de qual classe?
2. Quem reconhece o MHC de classe 2? CD4+. E o linfócito T CD4+, avisa para quem? E o linfócito B produz? Que neutraliza os vírus que não foram fagocitados. Também é o B que cria células de memória. O linfócito T é célula de memória, macrófago é célula de memória, linfócito B é célula de memória. E o killer é só células de memória? É. E aí, galera, sabe quantos dias demora tudo isso para acontecer? De 7 a 10 dias, que é o tempo que você fica gripado. Aí quando você toma uma vacina, a vacina já estimula a produção de quem? Linfócito T. Aí se você pegar o vírus de novo, o linfócito T já está ativado, já é uma célula de memória, aí ele já libera interleucina, o linfócito B já produz anticorpos, ou seja, de 7 dias esse tempo vai para 2 dias. Quando pega você encheu, você pegou outro vírus ou... Aí outro vírus. Para cada vírus, um novo processo. Por isso que você tem que ficar retomando vacinas da Covid, da gripe, etc. É isso que a gente vai, por isso que eu preciso disso aqui. Aí o que você está vendo lá, ó? Você tem 2 tipos de linfócitos no exame, que é linfócito típico e linfócito atípicos. Tá. O que é isso? Então, perceba que linfócito termina com citos, não é com filos. Então, o aumento como é que vai ser? Linfocitose, é aumento. E a diminuição? Linfopenia. Percebeu isso? Tá. Então, toda vez que for linfócito, você tem qual doença? Viral. E aí, você tem 2 tipos, ó. Os linfócitos típicos e linfócitos atípicos. Os linfócitos atípicos são linfócitos T ativados, produzidos em respostas ao linfócito B infectado. Então, normalmente é só linfócito típico. Se você tiver isso, ó, nossa, aumentei linfócito atípico. Significa que o linfócito atípico é um linfócito T que foi ativado, produzido em resposta de quem? Do B infectado. E eles são atípicos porque ele muda a sua forma. O núcleo muda. Fala assim, nossa, o meu linfócito B está infectado. Se o seu linfócito B está infectado, significa que você tem linfócitos T atípicos. Então, paciente que tem HIV, os linfócitos atípicos aumentados? Não é B, é linfócito T. Então, Linfócito T diminuído. HIV. por exemplo, apareceria nos linfócitos atípicos. Típicos. Bastante baixo. Não, típicos. Baixo. É linfócito T CD4+. Bonitinho? Então o que você não vai lembrar? Não vai lembrar. O que você não vai esquecer? Olhou para neutrófilo, você está pensando em quem? Qual micro-organismo? Eosinófilos. Isso. Basófilos. Alergia. Linfócito. Isso. Tudo bem? Monócitos e blastos. Monócitos vão ser quem? Macrófagos. É muitíssimo difícil de alterar isso. Mas existe, né? A alteração dos monócitos. Você vai ter 3 coisas principais. Ou muita doença bacteriana, ou doença por protozoário, ou um linfoma. Mas, claro, porque os macrófagos, eles são células apresentadoras de antígeno. Tá bom? E os blastos? São células jovens. E aí você tem que pensar sempre assim, ó. Perceba que blasto, qual que é o valor de referência? 0. Fala assim, nossa, eu estou com muito promielócito. Nossa, está aumentado pra caralho o promielócito. E os blastos também está aumentado. Você está com tipo de leucemia. Tudo bem? Essa é a lógica.
Ou, nossa, eu estou muito com metamielócitos e bastonetes aumentados. Provavelmente você está com alguma infecção muito aguda, muito grave e aguda. Grave no sentido de intensa. Nossa, estou com infecção nos rins, estou com infecção em qualquer lugar. Aí, os metamielócitos e os bastonetes tendem a estar aumentados. Só o exemplo de vírus, mas em todo caso, macrófagos que apresentam o verme também, bactérias também. Não, o verme não dá conta não, o verme é gigante. É errado. Bactéria só isso. Bactéria e vírus, que é macrófago. Não, você tem exemplo, você vai gostar, na verdade. Aqui eu vou gostar, pega uma plateomito. Mas tem como conhece algum. Mas isso é lá na imunologia. Você vai ter umas proteínas de membrana plasmáticas que são conhecidas como PAMPs. PAMPs é padrões antigênicos, não, padrões proteicos associados a antígenos. Todo antígeno tem os mesmos PAMPs. Amém, pessoas?